Sabe quando você está assistindo um filme e percebe que já viu aquela história em algum lugar? Nenhum filme é criado num vácuo, ele tem influências. E os diretores até tentam evitar algumas vezes terem influências, mas elas acontecem. Um exemplo foi o Christopher Nolan, que disse que enquanto ele estava fazendo o filme Interestelar, ele evitou ao máximo pensar, se lembrar do filme 2001, A Odisseia no Espaço, porque ele não queria ser influenciado pela estética e pela história desse filme. Mas não adiantou, porque a gente ainda consegue ver várias semelhanças, porque a influência de Kubrick é gigantesca nesse gênero. Então, os filmes eles possuem influências muito grandes. E quando a gente vai ver por escopo geral daquilo que é produzido de arte no Ocidente, existem 3 grandes influências que permeiam o cinema aqui no Ocidente. A maior de todas, a mais importante de todas, com certeza, é a Bíblia. A Bíblia é o maior referencial literário de criação de história de todo o Ocidente. Eu vou fazer um vídeo mais especificamente sobre isso. A segunda é a mitologia grega, porque toda a mentalidade no Ocidente é construída em cima do cristianismo e também em cima da filosofia grega e das histórias da mitologia grega. E a terceira influência é a literatura clássica, quando você vai principalmente para Shakespeare. Alas, poor Yorick. Alas, poor Yorick. E começando com Shakespeare, nós temos O Rei Leão. Hamlet de William Shakespeare é uma das mais famosas tragédias do autor, que narra a história do príncipe Hamlet da Dinamarca, que é atormentado pelo fantasma do seu pai, o falecido rei que revela ter sido assassinado pelo seu próprio irmão Cláudio. Cláudio se torna rei, casa-se com a rainha viúva Gertrudes, que é a mãe de Hamlet. Essa história parece familiar para você? Pois é, O Rei Leão ele é simplesmente uma versão infantil de Hamlet. O protagonista Simba é Hamlet, o príncipe cujo pai é assassinado pelo tio, o Scar, que usurpa o trono. Depois ele tem que voltar e resgatar sua mãe e todo o reino das mãos desse usurpador. É claro que como o foco do filme é o público infantil, a violência é bem menor e o final do Rei Leão é muito mais otimista. Já o segundo filme do Rei Leão, ele é inspirado em Romeu e Julieta. Parece que os autores do Rei Leão gostavam muito realmente de Shakespeare. Mas também nesse caso o filme não teve aquele finalzinho trágico de Romeu e Julieta. Mas é claro que o final do Rei Leão 2 é muito mais otimista do que Romeu e Julieta, sem aquele finalzinho trágico, o que é uma tendência dos filmes da Disney sempre serem muito positivos, porque Deus me livre as crianças perceberem que nem sempre o final é feliz e que coisas horríveis podem acontecer com as pessoas. Aliás, Hamlet é uma das peças mais importantes da literatura mundial e ele foi influenciado por um conto, uma lenda escandinava chamada Hamlet, para você ver como que originalidade é você saber reaproveitar coisas que já existem e torná-las ainda melhores ou geniais, que foi o caso de Shakespeare, que ele fez com várias histórias. E por sua vez, Hamlet se tornou a influência por trás do filme O Homem do Norte, que também é sobre um cara que está querendo vingar a morte do seu pai, matar seu tio e resgatar sua mãe. E uma das animações que eu mais gostei de assistir, e que eu me surpreendi de gostar de assistir, porque a capacidade de fazer a gente se importar com o robô é assustadora, é Wall-E. E Wall-E tem uma abertura, um início gigantesco, onde você não tem nenhuma fala, onde você só está acompanhando o dia a dia desse pequeno robô tentando cuidar de um planeta Terra que está completamente devastado. Qual que é o nome da personagem com quem ele se relaciona, a outra robozinha? Eva. Essa, na verdade, é uma alegoria para a história bíblica de Adão e Eva. E você tem ali a terra antes da criação, que a Bíblia fala que era torro, vavorro, sem forma e vazia. E é nessa condição que o pequeno Adãozinho está nessa terra. E assim como Deus no Jardim do Éden fala, olha, eu te coloco aqui para você cuidar do jardim, o robozinho é colocado para cuidar, só que esse jardim é horrível, ele está completamente destruído porque o ser humano destruiu a terra. E agora, com a ajuda da nova Eva, esse novo Adão vão tentar restaurar essa terra, restaurar a beleza dessa terra
Terra e trazer de volta a humanidade e fazer com que a humanidade se multiplique e encha a Terra. Isso daqui é Gênesis capítulo 1 e 2 inteirinho de cabo a rabo. Inclusive, o Andrew Stanton é um cristão devoto, ele que é o diretor e roteirista desse filme, Procurando Nemo, Toy Story, John Carter. Ele é um cristão devoto e apesar dele não fazer isso de forma explícita, ele sempre deixa mensagens muito bonitas daquilo que ele acredita nos seus filmes e você pode ver isso se você prestar bastante atenção refletido em todas as suas obras. Agora, um dos filmes de comédia que eu mais gostei de assistir, que eu pensei, cara, isso daqui é demais, é E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? Esse é um filme do ano 2000 de comédia com o George Clooney, muito legal, e que é, na verdade, uma forma de recontar a história da Odisseia de Homero. E como eu falei no começo, a Bíblia é a maior influência cultural, literária do Ocidente. Mas, em segundo lugar, provavelmente é a Odisseia de Homero. Ela, inclusive, gerou várias técnicas narrativas que foram implementadas, o famoso in media res, que é você começar uma história no meio da ação, quando algo já está acontecendo. A Odisseia de Homero traz isso daí, ao invés de contar desde o início até o fim, não, ela começa na metade da história. Então tem várias estratégias, técnicas narrativas que são usadas na Odisseia e a própria história, a forma como ela conta a história desse herói, ela é utilizada em vários filmes, em vários livros, mesmo que seja de forma inconsciente por seus criadores. E no caso desse filme, E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? Você tem a história de Ulysses Everett, que está preso, mas consegue fugir da prisão e começa a sua jornada de retorno para casa, enquanto passa por diversas aventuras e provações, porque ele quer voltar para sua amada e para os seus filhos, vai ter que encontrar aquele que está tentando roubar sua amada dele e desafiá-lo. É um caminho longo e complicado, muito engraçado, divertido e inteligente, que nos lembra sobre a trajetória de Ulisses após a Guerra de Troia, quando ele tenta voltar agora para Ítaca, mas sua jornada também não é fácil, ele passa por muito sofrimento, mas ainda assim consegue retornar para sua amada após décadas de luta. Se não são ferreiros, seriam treinados nas artes metalúrgicas antes das circunstâncias difíceis forçarem vocês a perambularem. Ai! A literatura é a base para muitos filmes e séries e por isso eu estou muito feliz com a nossa parceira de hoje, que é a Literatur, que é o primeiro clube de assinatura de livros seminovos e usados, com curadoria individual. Quer dizer que quando você faz a sua assinatura na Literatur, você vai escolher entre vários perfis qual é o tipo de livro que você mais gosta, desde o gênero nerd, romance, pessoas. Eu tô mais voltado pro dark ultimamente, por isso o meu livro do mês é A Caça, do Jussi Adler-Olsen, que é um autor dinamarquês que eu gosto bastante, é o noir nórdico que eu gosto, sem falar na experiência adicional que você tem, que é de ter desconto em vários estabelecimentos, participar de grupo exclusivo no WhatsApp e também ter essa oportunidade de ter uma rede sustentável de livros, onde você troca livros por desconto e incentiva os fornecedores da Literatur, que são os sebos e também distribuidores de livros seminovos e usados. E legal pra caramba, eles deram um cupom de 30% de desconto nos dois primeiros meses de assinatura. Então o cupom é Jurandir30. Entra lá no site, clica no link que tá na descrição e confere, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Por falar em livro, você sabe qual que foi o livro da literatura clássica que inspirou o filme As Patricinhas de Beverly Hills? Emma, de Jane Austen. A narrativa de Emma gira em torno de uma jovem rica e espirituosa, que é a Emma Woodhouse, que se vê como a casamenteira da cidade e se envolve na vida amorosa de todo mundo. Ela não tem autoconfiança, não tem bom senso para entender o que as pessoas ao seu redor querem ou sentem e acaba criando várias confusões e equívocos até que ela finalmente reconhece seus próprios sentimentos e aprende lições valiosas sobre empatia e autoconhecimento. Parece familiar? Pois é, As Patricinhas de Beverly Hills transpõe essa história para o cenário moderno de Beverly Hills, com Cher Horowitz como protagonista, representando a Emma, e assim como Emma, ela é uma adolescente rica e popular que adora combinar casais e transformar as pessoas ao seu redor. Agora, esse daqui vai parecer um pouco óbvio, e esse é um filme que foi muito amado, mas sinceramente eu não consegui gostar desse filme, que é A Forma da Água. Isso daqui é basicamente a Bella
e a Fera, só que com algumas mudanças que fazem com que esse filme seja muito inferior à história original da Bela e da Fera. Essa é a história de amor entre uma mulher muda e uma criatura aquática mantida em cativeiro. Obviamente, como todas as adaptações, foram feitas muitas mudanças. Eu gosto muito do Guilherme Del Toro, tem coisas ruins que ele fez que eu gosto, mas eu não acho que esse filme jamais merecia o Oscar. Eu tava torcendo por Corra, eu acho que até mesmo Dunkirk poderia ter ganho, que é uma obra muito bonita do Christopher Nolan. Trama Fantasma eu achei lindíssimo e muito engraçado aquele final. E até mesmo 3 Anúncios para um Crime poderia ter ganho esse Oscar. Tudo menos A Forma da Água. Eu achei ele esteticamente muito interessante, mas a história em si eu não gostei nem um pouco. Sem falar que toda a história da Bela e da Fera original gira em torno da capacidade da mulher de civilizar o homem e da capacidade do homem de aprender a dominar, não a eliminar, mas dominar sua fera. E no final ele se torna um príncipe, ou seja, tanto a Bela consegue a sua função de civilizar aquela fera, quanto a fera consegue aprender a dominar o seu ódio, dominar tudo aquilo que existe ruim dentro dele. Porém, no filme, o final é bem estranho, eu não vou dar spoiler, mas o final é extremamente estranho. E a transformação que acontece também. E muito já foi falado sobre Matrix, que é uma alegoria da caverna de Platão. Platão conta essa história de homens que estavam dentro de uma caverna, olhando apenas para a parede, e a única coisa que eles conseguiam ver era o reflexo que vinha de fora da caverna, então eles viam as sombras das pessoas se movimentando, a sombra das coisas, e Platão diz com isso que existe o mundo das sombras, ele é apenas um reflexo do mundo perfeito, que é o mundo das ideias. E isso é trazido para o cinema, para a história do Matrix, trazendo a ideia de que tudo aquilo que a gente vive aqui, a gente está vivendo na caverna de Platão. De que tudo aquilo que a gente vê, na verdade, é uma manipulação ótica, que não existe nada disso, que a realidade é muito mais sombria do que aquilo que a gente está vendo. E o Neo é esse cara que vai descobrir esse novo mundo, que vai sair da caverna e que vai tentar fazer com que todos os outros saiam da caverna também. Agora, esse último, talvez você nem lembra que tenha existido. É um filme do Steven Spielberg, mas que foi bem ignorado por boa parte das pessoas, que é o Inteligência Artificial. E é um filme legal até, não deveria ser tão ignorado pelas pessoas, mas ele é baseado simplesmente nas Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi. O protagonista, David, é um robô criança que deseja se tornar num menino real para ganhar o amor de sua mãe humana, assim como o Pinóquio quer se tornar um garoto de verdade. Aliás, essa não é uma história sobre os perigos da inteligência artificial, mas sobre as responsabilidades que os humanos têm ao fazerem suas criações. Todo mundo fica empolgado com novas tecnologias e se perguntando se são capazes de fazer algo, mas ninguém se pergunta se deveriam fazer. Obviamente o ser humano é capaz de criar coisas assustadoras, mas a pergunta é se tudo o que a gente tem capacidade de fazer, a gente deveria fazer. E é meio que essa pergunta que é a base central dessa história, porque depois que a gente cria, a gente se torna responsável por aquilo que a gente criou. E você já conhecia todas essas referências? Tem alguma outra em mente? Deixa aí nos comentários. Também se inscreve no canal e confere esse vídeo aqui que eu acho que você vai gostar. Um forte abraço e arrivederci.